A água doce de um lago chamado de mar, onde Jesus viveu alguns dos momentos mais importantes da sua vida. Mais uma vez a gente vê que Jesus não está falando nunca de uma maneira difícil. Ele quer chegar no coração das pessoas e a gente só chega no coração das pessoas com palavras que as pessoas não terão dificuldade de entender. Com uma mensagem traduzida em parábolas para que ela se torne universal. O lugar onde a seita dos essênios se reunia no Mar Morto e onde Jesus pode ter convivido com João Batista. Não é à toa que já estão perguntando se Jesus é o novo Batista ou se ele é o João Batista, porque a devoção por Jesus começa a se tornar imensa. No centro do poder político romano na Terra Santa, nos tempos de Jesus. O único motivo para a condenação de Jesus era o que a gente chama em português de sedição, uma revolta contra o poder, uma tentativa de derrubar o poder constituído, de acabar com o governo do Império Romano aqui em Israel. O que aparece aqui e ali numa reclamação de Jesus ou outra, mas que claramente não é o centro da pregação de Jesus. Hoje, no Expedições ao Sagrado. Olá, eu sou o Sérgio Patrick e esse é o Expedições ao Sagrado. O nosso programa é uma parceria entre a TV Aparecida e o projeto Jornada Infinita, com reportagens muito especiais captadas durante expedições pelos lugares sagrados mais importantes e fascinantes do mundo todo. Semana passada, a gente foi para Malta para conhecer os séculos de história que transformaram o arquipélago no primeiro país ocidental a adotar o cristianismo. Até hoje, um dos lugares mais cristãos do mundo. A gente foi também para o Museu do Louvre, em Paris, onde o Rodrigo Alvarez mostrou as incríveis representações artísticas sobre Maria, a mãe de Jesus. Hoje a gente segue viajando com um passeio muito especial pela Terra Santa. Já estão prontos? Malas prontas? Então sejam muito bem-vindos. Esse é o Expedições ao Sagrado. A ideia de que a geografia é o destino tem uma origem na antiguidade, com grandes pensadores da Grécia, como Platão e Aristóteles. Durante um tempo,
Esse conceito foi usado para reforçar uma ideia controversa de que havia uma superioridade de um povo sobre o outro de acordo com a origem, com os brancos de lugares frios se declarando superiores em relação às pessoas de tons de pele mais escuro de lugares mais quentes do planeta. E se essa é uma ideia absurda, é fato que, em muitos casos, ao longo da história, as condições geográficas tiveram sim influência no que aconteceu em uma região. A região do Levante, por exemplo, é considerada uma das mais importantes passagens dos seres humanos da África para a Europa e também para a Ásia, desde a pré-história. O Levante é onde estão hoje Israel, Jordânia, Líbano e Síria. Além de uma localização estratégica, a região também era mais fértil do que os arredores. De acordo com o livro do Êxodo, do Antigo Testamento, uma terra que mana leite e mel. E é justamente nessa região que se encontram alguns dos lugares sagrados mais importantes do mundo para bilhões de pessoas, que seguem as 3 principais religiões de um só Deus: o judaísmo, o cristianismo e o islã. Hoje a gente vai fazer um passeio muito especial pela Terra Santa, começando pela região onde Jesus viveu os principais momentos da sua pregação. Eu trouxe 3 momentos dos evangelhos que aconteceram por aqui, que eu acho que vão nos transportar para essa época. Eles são alguns episódios, foram muitos que aconteceram aqui na Galileia. Todos eles são importantes. Quando a gente está em Cafarnaum, vocês lembram que o termo usado, eu imagino que o Léo já tenha atualizado esse termo, era paralítico, né? Mas a pessoa que não andava. Hoje em dia a gente já evita uma expressão que é pejorativa. Era tanta gente que ele tem que entrar por cima do telhado da casa. A gente tem que imaginar aquele lugar completamente lotado. Se antes a multidão ia até João Batista, na beira do Rio Jordão, agora a multidão segue Jesus. Não é à toa que já estão perguntando se Jesus é o novo Batista ou se ele é o João Batista, porque a devoção por Jesus começa a se tornar imensa. Alguns críticos depois vão tentar diminuir a importância de Jesus. A gente vai ver em alguns textos dizendo que ele não passava de um líder pequeno, quando começa a ver oposição ao cristianismo, a perseguição que vem. Mas os evangelhos nos mostram uma pregação que já está se tornando até um pouco difícil para Jesus. Tem sempre uma multidão atrás dele. É muito difícil para Jesus andar pelas terras da Galileia. Naquele dia, saindo Jesus de casa, sentou-se junto do mar. Reuniram-se em direção a ele muitas multidões, de tal forma que, subindo para um barco, se sentou e toda a multidão ficou de pé na praia. Então a gente imagina Jesus num barco falando para as pessoas que estão na praia, muito perto da praia. Eis que o semeador saiu para semear, e enquanto ele semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho e os pássaros, aproximando-se, comeram-nas. Outras sementes caíram em cima das pedras, onde não havia muita terra, e logo germinaram por não haver profundidade de terra. Ao levantar do sol, ficaram queimadas e por não terem raiz, secaram. Outras caíram por cima dos espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-nas. E aqui a gente começa a ver Jesus falar em parábolas. Começa a ver os ensinamentos de Jesus que vão ficar ensinamentos eternos, que em qualquer momento em que forem lidos, serão compreensíveis, serão importantes e trarão uma mensagem importante, transformadora. Mais uma vez a gente vê que Jesus não está falando nunca de uma maneira difícil. Ele quer chegar no coração das pessoas e a gente só chega no coração das pessoas com palavras que as pessoas não terão dificuldade de entender. Com uma mensagem traduzida em parábolas para que ela se torne universal. E vai ser também aqui num barco que vai acontecer um episódio narrado de maneira um pouco diferente em 3 evangelhos. E eu, de novo, estou em Mateus, agora 14. E de imediato Jesus obrigou os discípulos a embarcar e a ir adiante para outra margem, enquanto ele despedia as multidões.
De novo, a palavra é multidões. Ele precisa de tempo para lidar com a quantidade de gente que vem seguindo ele. Então os judeus mataram Jesus? Não, há uma multidão de judeus seguindo Jesus. Há uma parte pequena dos judeus lá em Jerusalém querendo condenar Jesus e daqui a pouco os fariseus já estão aparecendo aqui para investigar. Então essa pregação que a gente vai ver aqui vai ser o tempo todo entre semear o amor, entre semear uma palavra que vai transformar a vida daquelas pessoas e promover curas. E a gente vai ver também daqui a pouco um episódio de exorcismo. Vamos entender também bem o que é exorcismo, porque isso pode ser muito mal entendido. Enquanto tudo isso está acontecendo, Jesus também está tendo que lidar com a perseguição que já está começando. A expressão fariseu vai ser tão popularizada negativamente que se torna até um xingamento em alguma época no Brasil, né, em outras partes do mundo, você chamar alguém de fariseu. Não é verdade que todo fariseu fosse uma pessoa ruim, os fariseus estavam cumprindo aquilo que era a missão dada a eles de fazer com que a lei, rigorosamente a lei que está no Antigo Testamento, não fosse descumprida. Eles estão o tempo todo tentando mostrar que Jesus, de alguma maneira, descumpre a lei, porque aí sim há uma intenção já claramente de encerrar a pregação de Jesus. A pregação de Jesus está incomodando demais lá em Jerusalém e é preciso acabar com isso antes que se torne um novo problema, como estava acontecendo lá embaixo com João Batista, como aconteceu com tantos outros pregadores. Então Jesus se despediu das multidões e logo que as despediu, subiu a montanha para orar na solidão. Vejam novamente que Jesus precisa procurar lugares isolados para ter um pouco de paz para rezar. E chegada a noite, estava ali só. O barco encontrava-se já à distância de muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Alta madrugada, com o dia quase amanhecendo, à quarta vigília da noite, Jesus foi se encontrar com eles, caminhando sobre o mar. Os discípulos, ao verem-no caminhar sobre o mar, agitaram-se e disseram: "É um fantasma!" e gritaram com medo. No mesmo instante, Jesus falou-lhes, dizendo: "Tende coragem, sou eu. Não tenham medo." Pedro, respondendo, lhe disse: "Senhor, se é você, me manda ir encontrar com você sobre as águas." Eu vou continuar em seguida, mas vamos ver algumas coisas que já aconteceram aqui. É um fantasma. Essa pequena palavra fantasma, que a gente também pode traduzir como espírito, vai levar muita gente, muitos cristãos, no começo do cristianismo, não só essa, como outros episódios, que eu vou explicar alguns deles depois, vai levar ao surgimento de uma corrente cristã que vê Jesus como um espírito sempre, que vai entender a presença de Jesus entre nós como uma presença sempre espiritual. E isso não é o espiritismo que a gente conhece hoje, são cristãos dos primeiros séculos que deram contribuições muito importantes, inclusive alguns dos livros que foram encontrados no século passado no Egito, em Nag Hammadi, tem essa visão. E a gente vai se espantar e dizer, bom, isso não tem nada a ver. Mas os próprios evangelhos vão por diversas vezes nos deixar em dúvida, nos fazer pensar que talvez Jesus pudesse ter estado em corpo e também em espírito, quando, por exemplo, Jesus atravessa as paredes do cenáculo. As portas estão trancadas, os evangelhos fazem questão de nos informar isso. Um corpo não atravessaria aquelas paredes. O Apocalipse que a gente conhece do Novo Testamento não é o único Apocalipse. Evangelho é um estilo literário religioso dessa época. Tem dezenas de evangelhos foram escritos e Lucas começa o seu evangelho dizendo que muitos já escreveram antes dele. Atos é um outro estilo literário dessa época. Conta a vida de discípulos de Jesus.
E há um terceiro muito comum, que são os apocalipses. Surgem diversos manuscritos contando como seria o Apocalipse. E tem um chamado Apocalipse de Pedro, que é um texto que depois se tornou muito controvertido, mas que quase chegou a entrar, quase entrou no Novo Testamento. Chegou a uma certa composição do Novo Testamento, nós estamos falando aí do século IV, século V, em que estava lá o Apocalipse de Pedro. No Apocalipse de Pedro, São Pedro olha para o alto da cruz e vê o corpo, e acima do corpo vê o Espírito de Jesus. Então há diversas referências no começo do cristianismo que entendem que houve uma presença de Jesus em espírito. E nesse episódio, uma leitura, sempre a gente sabe que tem várias leituras, e às vezes eu venho trazendo as leituras que não são convencionais, até porque as convencionais você normalmente já conhece. Mas há uma leitura desse episódio como Jesus tendo aparecido aqui em espírito, caminhando sobre as águas em espírito. Eu não afirmo que essa deve ser a versão que a gente deve considerar como a mais provável, mas ela é uma versão e é uma possibilidade que o texto de Mateus nos deixa pensar. Agora, olha que interessante, Mateus é o único que relata que Jesus caminhou sobre as águas. Nos outros evangelhos, Jesus parece estar caminhando perto das águas do Mar da Galileia. Mas o que é que vai confirmar, já lá atrás para os primeiros cristãos, que de fato aconteceu um milagre aqui? É também no Evangelho de Mateus a continuação. E descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Vendo, porém, o vento tão violento, teve medo. E começando a ir ao fundo, gritou: Senhor, me salva! Começando a ir ao fundo, afundando aqui nessas águas, Pedro pede para ser salvo. Imediatamente, lhe estendendo a mão, Jesus segurou-o e disse: Homem de pouca fé, por que é que você duvidou? E essa lição vai ser lembrada por muitos e muitos anos como um exemplo de que não acreditar, não ter fé, é o melhor caminho para você afundar nas águas. O tempo todo a gente está sendo colocado em contato com a personalidade de São Pedro. E os evangelhos nos fazem ver em São Pedro a nós mesmos. O tempo todo são os nossos medos que São Pedro mostra. Então ele é o nosso espelho no Novo Testamento. Quando São Pedro vai negar Jesus lá na frente, o que nós vamos dizer? Traidor? Ninguém vai dizer isso, certo? São Pedro está consciente de sua missão, consciente de seu papel, se protegendo para continuar a pregação, para cumprir aquilo que foi pedido a ele. Mas diversas vezes a gente vai ver em São Pedro características muito humanas e até um conflito, uma necessidade de aprender a ser melhor. A região conhecida como Terra Santa é o lugar no Oriente Médio onde os eventos bíblicos aconteceram. Para a área específica onde está Jerusalém, a tradição nos fala de Abraão e de como ele saiu de Ur-Kasdim, no Iraque, o que hoje é o Iraque, em busca de uma terra prometida por Deus, de acordo com o livro do Gênesis, o primeiro livro do Antigo Testamento que descreve as origens da humanidade e a relação dos humanos com o divino. A terra de Canaã foi prometida por Deus a Abrão e seus descendentes. Naquele mesmo dia, fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo: Tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Era ainda a Era do Bronze, um período que começou aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo e que foi marcado pelo uso de ferramentas e armas feitas de bronze. Numa terra e numa época em que as pessoas adoravam um panteão de deuses, a ideia de um Deus só
surge e começa a se consolidar. Em instantes a gente volta para Galileia para a segunda parte desse especial. O Expedições ao Sagrado volta já. Papo de domingo, sempre às 3 da tarde, para falar sempre de um tema incrível sobre religião aqui no YouTube do Jornada. Daqui a pouco você vai ver a região onde viveram os essênios, para entender no que acreditavam os membros da seita e como essas ideias podem ter influenciado o pensamento de Jesus. Agora, a gente segue viagem pelo Mar da Galileia. Um lugar pode significar pertencimento, como um espaço ou conexão entre seres humanos. O lugar carrega significados, memórias e também culturas. É mais do que um território ou um espaço delimitado. Um lugar também é mais do que os recursos naturais e as características geográficas que ele contém. Um lugar é, acima de tudo, aquilo que as pessoas constroem num determinado espaço, algo que ganha o sentido de comunidade. Lugares de peregrinação são quase sempre muito mais do que simples espaços. Eles carregam um significado que conecta as pessoas. Na Galileia, por onde Jesus caminhou e pregou, muita gente busca fazer essa conexão. A gente volta para lá agora, para a segunda parte desse especial com o Rodrigo Alvarez. E chegando ele à outra margem, a região dos Gádaros, vieram ao encontro dele 2 possessos por demônios, saídos do meio dos túmulos. Eram muito inabordáveis, de tal forma que ninguém se atrevia a passar por aquele caminho. E eis que gritavam dizendo: o que há de comum para nós e para ti, Filho de Deus? Vieste aqui antes do tempo para nos torturares? Eu já ouço diferente. Você veio aqui antes da hora para torturar a gente. O que é que você está fazendo aqui? Havia a alguma distância deles uma vara de muitos porcos que por ali estava a ser apacentada. Então nós estamos em terra de não-judeus. Tem uma criação de porcos. Os judeus não cria porco, não come porco. Está no Levítico, está no Deuteronômio, está na lei. Aqueles que apacentavam os porcos fugiram e, entrando na cidade, anunciaram tudo o que aconteceu a respeito dos possessos. E eis que toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e, vendo Jesus, pediram a ele que se retirasse para longe de suas regiões. Bom, aqui a gente tem Jesus pregando num lugar de não-judeus. Bom, vamos imaginar ali Jesus, os 2 possessos, né, a palavra que eles usam. Só me lembro aqui uma curiosidade, quando atacaram Nossa Senhora Aparecida, também foi assim que se referiram ao rapaz que fez o ataque, como um possesso. Os 2 possessos com demônios dentro deles. A gente vai ter que interpretar de várias maneiras isso, mas a primeira interpretação é de que Jesus já está aqui nos anunciando o que vai acontecer no dia do julgamento final. Que os porcos são enviados não para o mar, mas simbolicamente para o abismo, que é o lugar entendido como inferno. E os possessos, muito se vai falar sobre o que eram, né, os demônios que estavam dentro das pessoas. Aí eu trago uma outra visão diferente aqui, uma visão de historiadores, inclusive aqui em Israel, historiadores israelenses, já ouvi de historiadores israelenses também essa visão, estudando os artefatos da época, estudando toda a história dos demônios. Conversei com uma especialista em demônios aqui no Museu de Israel. E a ideia dos demônios está muito associada aos demônios da alma, aos nossos próprios demônios. Então, a gente pode fazer uma leitura de pessoas possuídas pelo diabo, de um exorcismo, como a gente vai ver até hoje alguns sacerdotes fazendo, mas a gente pode entender também como a força de Jesus para curar os males da mente daquelas pessoas. E é uma possibilidade também de entender melhor o que aconteceu com Maria Madalena, porque a interpretação literal, a meu ver, muito empobrecida,
é de que 7 demônios de Madalena são 7 pecados capitais, entre os quais se inclui luxúria, e daí uma conclusão posterior, sem nenhum fundamento, de Madalena como uma prostituta, que hoje a gente já tem todos os elementos para demonstrar que não faz o menor sentido. Tudo isso aconteceu aqui. A gente está no lugar que foi o lugar escolhido por Jesus para a sua pregação. Então, se a gente quer imaginar onde Jesus estava bem, onde Jesus estava em casa, era aqui, nessas águas. E aqui praticamente tudo aconteceu. A gente só vai a Jerusalém porque lá Jesus viveu os seus últimos momentos. Porque lá aconteceu a última ceia, foi instituída a Eucaristia, como a gente conhece hoje, como nós chamamos hoje aquilo que aconteceu naquele dia, né? Como nós interpretamos, como os primeiros cristãos interpretaram aquele momento ritualístico instituído por Jesus. Ali Jesus descendo do cenáculo, passando pelo Vale de Josafá, também conhecido como Vale do Julgamento Final, anunciou sua ressurreição. E a gente sempre deve se lembrar que o tempo todo, então, Jerusalém significa a morte para Jesus, significa o fim de sua pregação. Jesus está o tempo todo pensando o que é que vai acontecer depois. Ele está se questionando o tempo todo, ele vai até a pedra onde vocês foram, a pedra da agonia, ainda tentando entender, dizendo a Deus, olha, faça a sua vontade, porque provavelmente a dele não era essa, aceitando o destino que lhe é imposto. E Jerusalém sempre vai representar os últimos momentos de Jesus, os últimos passos da vida de Jesus. Aqui é a vida de Jesus. Aqui a gente deve ver Jesus sorrindo, Jesus dizendo suas parábolas, ensinando, sendo mestre, sendo profeta. E como já seus discípulos vão dizer, sendo o Cristo, que vem do grego Christos, que se refere à ideia judaica, não de todo o judaísmo, mas de uma parte do judaísmo, do Mashiach, a expectativa por aquele que viria restituir a glória ao povo judeu, que devolveria ao povo judeu o controle sobre o próprio destino e que permitiria finalmente o mais importante, que está aqui já no Pai Nosso, que é sermos governados por aquele que está em cima, o governo do Altíssimo e não um governo de um invasor estrangeiro, como aconteceu na época de Jesus. E aí, só para a gente concluir, porque eu acho importante a gente entender tudo isso dentro da história, por essa interpretação, que talvez seja equivocada, de que Jesus está querendo substituir o imperador, que está se propondo como um rei aqui na terra, que ele vai ser crucificado. Nós não podemos mais, depois de tudo que a gente já estudou, depois de tudo que a gente já viu, deixar de saber o motivo da morte de Jesus de acordo com a lei romana. A gente pode pensar em outros motivos quando a gente pensar teologicamente. Mas pensando em termos da lei romana, o que aconteceu aqui, o único motivo para a condenação de Jesus era o que a gente chama em português de sedição, uma revolta contra o poder, uma tentativa de derrubar o poder constituído, de acabar com o governo do Império Romano aqui em Israel. O que aparece aqui e ali, numa reclamação de Jesus ou outra, mas que claramente não é o centro da pregação de Jesus. A gente ouve tanto falar de Jesus em oração, Jesus se isolando, ficando sozinho para orar. Eu sempre entendo isso, e acho que os evangelhos também estão nos dizendo isso, né? O quanto a ideia de oração também está associada com uma ideia de reflexão, uma ideia de olhar para dentro também. Não é esperar que a resposta venha de fora. Eu imagino quantas vezes, quando Jesus ficou sozinho, não foi também para pensar no que ele estava sentindo, no que ele estava vivendo. E quando eu proponho silêncio, eu também gosto muito de ficar em silêncio várias vezes. E às vezes
vezes a gente está falando sempre o tempo todo no telefone, o tempo todo recebendo mensagem, e a gente esquece de reservar alguns instantes para pensar, para sentir, mais do que pensar, sentir. E pensar, a gente está dirigindo o nosso sentimento. Quando a gente só sente, é que a nossa manifestação interior acontece com mais força. E a gente poder voltar aqui nesse lugar, e voltar 2000 anos no tempo, é imaginar a importância que tinha na mensagem de Jesus também, a ideia de você conversar com Deus, você conversar em silêncio, você refletir, pensar, sentir, e não apenas repetir todo dia as mesmas palavras vazias, ouvir e não entender o que está ouvindo. É como ler o Evangelho e não entender o Evangelho, como ler e repetir todos os dias, sem saber o que está acontecendo. A gente acha bonito, a sonoridade é sempre bonita, é poética, mas está dizendo alguma coisa para a gente? A gente precisa também se esforçar para entender o que as palavras estão nos dizendo. Da Galileia, um lugar onde Jesus se sentia seguro, se sentia em casa, a gente vai para Cesareia Marítima, um local de onde partiu aquele que o julgou e condenou em Jerusalém. E os apóstolos e os discípulos vão percebendo aquilo que Jesus já começou a mostrar lá atrás. É preciso deixar ficar no passado aquilo que nos afasta dos outros povos e buscar o essencial da mensagem. Quando perguntaram, quando Jesus teve mais um daqueles momentos de inquérito com os fariseus, fica muito claro que para Jesus tem dois mandamentos principais. Ele não vai se preocupar se você comeu camarão, se você comeu peixe sem escama, que não é isso que vai falar da sua pureza, da sua impureza. O tempo é outro. Se em um certo momento comer um peixe ou um fruto do mar que vinha de longe em tal lugar era um problema porque podia levar você a ter um problema de saúde, ou até a circuncisão, que era uma questão também relacionada, claro, à aliança de Abraão com Deus, mas também há um componente de preservação, de sobrevivência. Os tempos estão mudando e se é para levar a mensagem, se o essencial é transmitir a mensagem de Jesus, a gente não pode ter mais obstáculos. Então começam a cair os obstáculos. E aqui nesse lugar, a gente pode ver isso se materializando. Quando partem daqui, os apóstolos já estão despidos de leis que para o cristianismo não vão fazer mais sentido, não vão ser importantes. Não é que elas são desimportantes, elas são importantes na tradição judaica, mas deixam de ser importantes no momento em que, guiados por Jesus, os apóstolos percebem que o essencial não é isso. Se eu continuar impondo leis que outros povos não podem seguir e não vão seguir, eu estou impedindo esses outros povos de conhecerem a mensagem essencial de Jesus. Então, se o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, é o segundo que vai conduzir os apóstolos para viajar o mundo. É o amor pelo outro. É o amor que Jesus demonstrou o tempo todo pelo outro. A gente passou pela figueira de Zaqueu. É o amor pelo Zaqueu, é o amor pela samaritana. É demonstrar que o outro não pode ser visto, não mais pode ser visto como o ruim, o desprezível, e que o outro deve ser amado. Uma das menções à Terra Santa na Bíblia aparece no livro do Êxodo. Cerca de 1000 anos depois de Abraão, o chamado de Deus foi para Moisés, que guiou um grupo de israelitas que estavam escravizados no Egito para a Terra Santa.
E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor, que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. A sarça mencionada nesse trecho faz referência a um tipo de arbusto. Daqui a pouco, a gente vai para a última parada nesse passeio especial pela Terra Santa, para um lugar onde podem estar muitas respostas sobre os mistérios que ainda existem sobre os tempos de Jesus. O Expedições ao Sagrado volta já. Se você quiser conhecer meu curso Jesus, a Luz da História, é só você entrar no rodrigoalvarez.site. Para judeus, cristãos e muçulmanos, é muito fácil entender a importância da região conhecida como Terra Santa. Os lugares sagrados estão por toda parte. Para os judeus, o Santo dos Santos, o lugar onde ficava a Arca da Aliança, embora o acesso hoje não seja possível, e o Muro das Lamentações, a parte que sobrou do segundo templo. Para os muçulmanos, tem a Mesquita Al-Aqsa e o Domo da Rocha, lugares de onde Maomé teria viajado para se encontrar com Deus. E para os cristãos, o Monte Calvário, onde Jesus foi crucificado, e o túmulo vazio de Jesus, que é a base de toda a fé cristã, por ser considerada a prova da ressurreição. Há outras áreas que podem parecer lugares comuns durante séculos, mas de repente uma descoberta pode mudar tudo. Foi o que aconteceu em Qumran, onde foram encontrados, em meados do século passado, pergaminhos que contam muito da vida nos tempos de Jesus. E é para lá que a gente vai agora, com o Rodrigo Alvarez, para saber mais sobre a seita dos essênios. A gente está no lugar que eu queria que a gente tivesse exatamente, que é o lugar mais representativo para mim da comunidade que existia aqui, que é o refeitório. Só o mestre das virtudes aqui, que era o grande líder do grupo dos Filhos da Luz, podia falar nesse recinto. Vamos imaginar que ele seria para nós o Papa, o arcebispo, o líder da comunidade. Depois da refeição, sempre ele falava aos integrantes da comunidade. E era aqui que eles entendiam, né, que eles ouviam a visão do líder, o mestre das virtudes. Eu preciso ver João Batista sentado aqui em algum momento. A gente tem que imaginar isso. Mas a gente tem que também imaginar que em algum momento João Batista vai romper com a comunidade essênia. Ele vai romper de uma maneira pouco usual, porque o Manual de Disciplina, trouxe o livro, inclusive, que eu quero ler alguns trechos do Manual de Disciplina, quero ler literalmente para vocês verem. O Manual de Disciplina dos Essênios era muito claro. Primeira regra é interessantíssima, você não deve dizer que você pertence à nossa comunidade. Não saia por aí falando, vangloriar-se, orgulhar-se, nada disso é uma qualidade desejável. Nós queremos virtudes. E a arrogância, o orgulho não são virtudes que cabem aos filhos da luz. Primeira observação que é muito importante, mas muito importante, é que nos evangelhos a gente vai ver Jesus falar em filhos da luz. A expressão filhos da luz vai surgir nos evangelhos. E essa é uma primeira pista para nós que estamos estudando a história, que estamos entendendo a história, de que há uma conexão entre Jesus e os essênios. Ainda que eles não se chamassem de essênios, nós agora vamos adotar esse nome, assim como os pagãos não se chamavam de pagãos, nós os chamamos de pagãos só para a gente compreender. E há uma série de outras conexões que vão nos levar do cristianismo ao judaísmo essênio. De novo, eu gosto de ter o nosso querido Frei Paulo aqui, franciscano, porque o começo do cristianismo, e eu acho que os franciscanos têm uma qualidade maravilhosa, que é nos levar de volta ao começo. A gente sabe que o cristianismo, a gente viu por aí, que se perdeu quando reis resolveram assumir o comando. E os franciscanos não estão aqui por acaso na Terra Santa, porque eles representam o mais próximo, junto com outras ordens, eu incluiria muitas outras ordens, algumas outras ordens, né, os jesuítas certamente, que nos remetem ao que era Jesus e ao que era João Batista. E a gente vai ver agora que, de alguma maneira, a gente também está falando dos essênios. A gente foi a Belém, o lugar
em que a tradição nos afirma que foi o nascimento, os evangelhos um evangelho nos diz que foi o nascimento, o evangelho de Lucas. A gente viu por onde Jesus andou, mas aqui a gente vai pensar sobre o tempo em que não nos falaram de Jesus. Aqui a gente pode pensar sobre o que ficou conhecido como os anos perdidos de Jesus, que de perdidos não tiveram nada. Ao contrário, nós é que perdemos referência de Jesus nesses anos. Jesus, aos 12 anos, estava no templo e a gente tem notícia de que ele estava ensinando os doutores da lei, é porque ele tinha muito conhecimento. Que ele sabia ler, a gente não tem nenhuma dúvida. Se Jesus sabia escrever, eu acho provável que sim, mas eu acho desimportante, porque a gente sabe que naquela época escrever e ler eram coisas separadas. E certamente Jesus não tinha tempo de ficar escrevendo, é um trabalho manual muito lento e diário que eles faziam aqui. Eu quero ler para vocês alguns dos, eu ia dizer mandamentos, mas não são mandamentos, algumas das regras da comunidade de Qumran, que estão no Manual de Disciplina, que foi um dos documentos encontrados aqui em algumas versões. Como o Léo disse, Isaías foi o livro mais encontrado aqui, o que já nos coloca em contato direto com Jesus. A gente sabe que todo o encontro de Jesus com o Antigo Testamento parte de Isaías, desde a profecia do Emanuel, que a gente conhece, a gente falou, né, da vinda do Emanuel, daquilo que mais tarde, quando o anjo Gabriel vier, ele vai dizer, já vai mudar o nome para Jesus, mas a gente vai ter a mesma profecia de Isaías. Na Anunciação, na imagem do presépio, a gente também vê a profecia de Isaías, logo no capítulo 1, versículo 3. E o boi reconheceu o seu dono, e o jumento a manjedora de seu mestre. E, gente, olha só que interessante, o livro mais escrito nesse lugar aqui era o livro de Isaías. 67 cópias. Isaías, Isaías, Isaías. Uma das frases que a gente encontra no manual de disciplina deles. No dia em que os homens diabólicos forem transformados em fumaça, exatamente como a gordura dos cordeiros no fogo do sacrifício, será a nossa comunidade desprendida dos bens terrenos que herdará o reino dos céus. O nome que eles usam o tempo todo aqui é por uma expectativa por um filho do Altíssimo. E a gente também vai ver essa expressão no Novo Testamento. A gente também vai ver no começo da pregação, depois, já em Atos dos Apóstolos, já depois da ressurreição de Jesus, já quando Jesus não está mais fisicamente entre os apóstolos, a gente vai ver um comportamento da primeira comunidade cristã que é completamente parecido com o dos essênios. Você precisava, para entrar onde a gente está aqui, tudo que você tivesse tinha que ficar do lado de fora. É já a primeira limpeza da sua alma. Você não pode entrar impuro e a sua preocupação com os bens terrenos é uma demonstração de impureza. Todos os dias nós vamos nos limpar aqui. Nós vamos limpar a nossa alma. E é claro também, gente, todo ritual judaico tem um propósito também relacionado à saúde, é claro, é claro. A circuncisão tem um propósito. A infecção que pode gerar numa época dessa, num lugar como esse, quente e tudo, é um problema, é melhor, eles descobriram, é uma descoberta a circuncisão. Salvou vidas. E tomar banho, eles começam a perceber também que traz pureza. É a pureza da alma, mas é também a purificação e a limpeza do corpo. Qual é o primeiro sacramento? O que acontece com todo cristão quando ele é apresentado à comunidade? Ele é batizado. A aliança do cristão se dá pelo batismo. E nós estamos aqui na comunidade dos batismos. Aqui começa a surgir a ideia do batismo como um ritual de remissão dos pecados. Interessante notar que ainda não estamos falando aqui da remissão do pecado original. Só vai surgir no século II com Irineu. É uma interpretação posterior
dos primeiros filósofos, dos primeiros teóricos do cristianismo. Mas eles estão falando da remissão total dos pecados pelo batismo. Tem uma regra essênia que dificulta a gente entender como João Batista poderá ter saído daqui, porque sair da comunidade é proibido. Você poderia ser punido com uma espécie de prisão sem alimentação que poderia levar até a morte. Eles eram extremamente afetuosos entre eles, mas extremamente rigorosos nos cumprimentos das regras. E a gente tem notícia de que João Batista vai pregar aqui perto, muito perto daqui. Uma pregação que nos lembra muito tudo que está acontecendo aqui. Como filhos da luz e como seguidores muito próximos das profecias de Isaías, muito atentos às profecias de Isaías, na expectativa desse Messias que vai livrar o povo daquela corrupção lá de Jerusalém, daquilo que o João Batista vai falar da raça de víboras. Eu queria voltar a Isaías para a gente ver como é que isso já está aparecendo lá, mais ou menos 700 anos antes do tempo de Jesus, quando a gente tem aqui em Isaías 53, eu vou fazer uma redução, o texto é um pouco maior, eu vou ler alguns trechos dele em sequência. Eis que meu servo prosperará, era desprezado e abandonado pelos homens. Por suas feridas fomos curados. Livremente humilhou-se e não abriu a boca. Como cordeiro conduzido ao matadouro. Ofereceu sua vida como sacrifício expiatório. Foi contado entre os criminosos. Levou sobre si os pecados de muitos e pelos transgressores fez intercessão. A leitura desse trecho de Isaías, que se a gente trocar a palavra servo por Messias, nos leva diretamente a Jesus. Parece que nós estamos lendo o que aconteceu na crucificação de Jesus. E a gente vai ter João Batista logo em seguida, dizendo: Deus me enviou para mostrar-lhes a verdade da lei, por meio da qual vocês serão poupados de ter vários mestres e não terão mais mestres mortais, mas apenas o mais elevado que me enviou. É importante a gente entender também que a força de João Batista era tanta, mas tanta, e agora a gente já está saindo daqui um pouquinho, indo na direção do Rio Jordão, que ainda que a gente não saiba ou não perceba, existem até hoje seguidores de João Batista. Existe uma comunidade que tem sua raiz no Iraque, tem pessoas também no Irã, mas a perseguição ali levou muitos para a Europa. Tem alguns na França, na Dinamarca, na Noruega. São os mandeus. Os mandeus se chamam até hoje de filhos da luz. E fazem rituais muito parecidos com o que a gente imagina pelos livros dos essênios, que eram os rituais dos essênios. Se batizam em água corrente, como João Batista fazia, e os mandeus acreditam que João Batista foi o Messias enviado por Deus. E eu acho importante sempre trazer isso, porque uma das funções da gente estudar, da importância da gente estudar, é também a gente tirar o foco do nosso ponto de vista um pouco e poder olhar pelo ponto de vista dos outros. A força de João Batista era tanta que Jesus nunca vai perdoar aqueles que mandavam lá em Jerusalém, mas especialmente Herodes Antipas, por ter decapitado aquele que hoje a gente pode entender e pode soar um pouco complicado, porque a gente vai talvez entrar num pequeno conflito aqui de compreensão, mas eu acho que não é grave e não é difícil de entender. A gente pode entender, e é assim que eu entendo, João Batista como o primeiro mestre de Jesus. Diferentes religiões e culturas têm os seus lugares sagrados em várias partes do mundo, de acordo com as escrituras, com as crenças e com as tradições de cada um. Esses lugares
foram normalmente palco de acontecimentos extraordinários e que guardam muita importância para muita gente. Na mitologia grega, por exemplo, o Monte Olimpo era considerado a moradia dos deuses e o local do trono de Zeus. Era também onde eram disputados os Jogos Olímpicos da Antiguidade, a partir do ano 776 a.C. Para a tradição budista, um dos lugares mais importantes é o Templo Mahabodhi, na Índia, construído no local onde o primeiro Buda, Siddhartha Gautama, teria atingido a iluminação debaixo de uma árvore. Também na Índia fica o templo Kashi Vishwanath. Às margens do rio Ganges, que os seguidores do hinduísmo consideram sagrado, com águas que são usadas para rituais como a limpeza dos pecados. E finalmente, para os muçulmanos, o lugar mais sagrado do mundo é Meca, para onde os seguidores do Islã se viram para rezar várias vezes ao dia e para onde devem peregrinar ao menos uma vez na vida. Lá na grande mesquita está uma construção em forma de cubo que eles acreditam ser a casa de Deus na Terra. Obrigado ao Rodrigo Alvarez pelas reportagens especiais. A nossa viagem continua. Semana que vem tem muito mais em busca dos lugares sagrados mais incríveis do mundo. Obrigado pela companhia. Fique em paz.